dia da família é o dia que a gente tem que ficar com os nossos familiares, é o dia que a gente tem que dar um pouquinho para os nossos familiares. Então, para os governantes, aí vai a dica. A definição de família. Família é um grupo de pessoas com a mesma etnia, mesmo clã, as mesmas características. Então eu casei, vamos supor aqui, fazer uma brincadeira, que eu casei com a Renata. Do fruto do nosso amor nasceu os nossos pimpolinhos. Esta é a minha família, que é a família que eu estou construindo. O meu pai e a minha mãe, eu sou membro da família deles, faço parte. Eles vão virar os meus familiares depois que eu constituir a minha família com a Renata. Então, familiar são os agregados, as pessoas de onde vocês vieram, os primos, esses são seus familiares. Existem dois tipos de família. A família patriarcal, né? É aquela família onde o pai é quem manda, o pai é quem provê, sustenta, e a mãe, ela é responsável pela educação dos filhos. Enquanto o pai sairia para trabalhar, a mãe, ela ficava cuidando de casa, a mãe não trabalhava. Isto já ocorre em algumas mínimas, pouquíssimas famílias. Hoje em dia, a família é matriarcal. Com a colonização do Brasil, nós tivemos uma influência muito grande com o tráfico de escravos. Depois, com a Princesa Isabel, ela proibindo o tráfico de escravos, fazendo a liberação dos meninos, nós tivemos uma influência com os imigrantes, com os europeus, com os italianos que vieram trabalhar. E com isso as famílias deles ficaram, alguns no município, na cidade, no país onde eles moravam, e outros vieram para cá. E como todo homem sem vergonha, eles vieram para cá e constituíram nova família. Então a família deles ficaram desfragmentadas. Então a figura paterna, ela acaba não sendo mais a primeira, e sim ela fica em segundo plano. A mãe é quem provém, a mãe é quem educa, a mãe é quem se responsabiliza. Alguém já com certeza preencheu alguma ficha de emprego, alguma ficha para concurso. O nome do pai não entra na ficha, o nome da mãe entra, porque a mãe se torna referência na família matriarcal. Aqui tem uma definição da família nuclear, que é a família que nós temos hoje. Todos nós temos essa família quase hoje, né? No campo da ciência social, utilizando uma linha teórica, o indivíduo em segundo plano. Então o indivíduo em segundo plano seria o quê? O pai fica em segundo plano, né? O bom funcionamento atinge o equilíbrio da vida social. Se a família é a célula máter da sociedade, ela tem que funcionar direito. Quando ela não funciona direito, nós temos uma palavrinha chamada problema. Quando a gente casa, a gente procura criar, dar exemplos diferentes do que nós tivemos dos nossos pais, porque a gente coloca na cabeça: eu vou dar para o meu filho o que meu pai não teve condição de me dar. Ah, meu pai me prendia demais em casa, eu achava ruim, então eu não vou prender meu filho em casa. E a gente procura, com os erros dele, o que a gente fala que é erro, o que a gente achava que é erro, com os erros deles, a gente procura o quê? Fazer diferente. Só que nós estamos fazendo diferente, e o nosso país está numa vertente diferente. O que era naquela época não é nesta época. O que deu errado naquela época, de repente até dá certo nesta época. Então, a gente não pode deixar para trás o exemplo deles, e sim aprender com eles.
Se eles erraram, a gente pode procurar não fazer igual, mas nunca esquecer o que eles fizeram. Por quê? Porque naquela época deu errado, mas de repente hoje daria certo, né? Nós estamos vindo aí desde os anos 70, depois ali da ditadura militar, que era tudo rígido, depois da mulher conseguir um espaço no mercado de trabalho, porque não era o homem só que trabalhava. Hoje em dia os papéis estão invertidos. Hoje em dia tem família que é a mulher que sustenta e o homem fica em casa lavando roupa, coisa que era antigamente fazia assim. Então a gente mudou. Se a gente mudou, de repente o que deu errado lá atrás pode dar certo hoje. Então a gente tem que se apegar nisso. E aqui tem uma definição. Todos nós temos uma família internalizada. A gente tem um ideal. Isso que significa internalizado. A gente pensa em alguma coisa que deve ser uma família. O que deve ser uma família? Aí vem um menino novo aqui na frente, começando a falar com vocês sobre família. Que experiência que eu tenho de família? Bom, sou pai, não sou casado com a dona Renata, pelo contrário, sou pai, tenho 2 filhas, trabalho em medida socioeducativa quando a família falhou. Se a família falha, o Estado, ele tem obrigação de cumprir um papel, de ser a referência. E o que o Estado faz? Ele prende, ele tira o problema da família e coloca dentro de uma instituição. E lá a gente começa a ter exemplos de outras famílias. Então é daí que eu tiro a minha experiência de família. Aqui vai mais um exemplo para vocês.